Meu nome é Graça, eu sou vó de Esté Vitória e foi diagnosticada com 7 meses com síndrome de West. E essa síndrome, ela tinha muitas convulsões durante o dia e tomava várias medicações. A nossa vida era no hospital. Passava quase um mês internada. Porque quando ela tinha as convulsões, ela ficava morta, praticamente morta. Então ia para o hospital. Quando a gente chegava lá no hospital, ia para balão de oxigênio. E a gente via assim que ela nem ia resistir. Então foi muito sofrimento. E a gente, assim, temos muita fé em Deus, primeiramente, né? Porque sem Deus a gente não é nada. Então Esté ficou num estágio que teve um tempo que Esté ficou só pele e osso. Isso a gente sofreu muito, porque tanto sofria ela como sofria a gente. Esté não tinha movimentos nenhum. E a gente só vivia, é uma vida assim, era hospital, um mês no hospital, um dia em casa. E nisso, até as nossas finanças foi abalada, né? Porque o que tinha a gente gastou. E não tinha resultado nenhum. Então, quando chegou um certo tempo, Esté foi para o médico, chegou lá, o médico falou que ele não tinha mais o que fazer. Então, nessa hora aí, a gente morreu, né? Porque é uma vida e a gente sabe que enquanto está viva, a gente tem que lutar, né? E eu fiquei muito triste com essa situação. A mãe dela adoeceu, ficou hipertensa, ficou diabética. Aí teve um erisipela. Eu foi quem tive que ficar cuidando de Esté. Eu tinha que trabalhar e tinha que tomar conta de Esté. Então a gente estava assim, só com a esperança em Deus. E quando chegou esse estágio aí, que o médico falou que não tinha mais jeito para ele, isso abalou muito. Aí um dia eu saí, quando eu ia chegando em casa, encontrei o agente de saúde do postinho. Aí ela perguntou como é que Esté está. Eu disse, está na mão do Senhor. Porque toda hora a gente via perder ela, né? Que ela estava tendo várias convulsões e ela já ficava toda enrijecida quando tinha as convulsões. Não comia mais direito, não dormia. Não tinha mais assim aquele movimento que tinha. Aí quando ela me falou, aí eu disse, mulher, e onde é que eu consigo essa receita? Ela disse, você vai lá no posto, que tem um médico lá, que ele é naturalista e ele vai lhe dar essa receita. Aí quando eu cheguei lá, e o médico foi, viu? Aí levei a foto dela, aí ele viu a foto dela, aí disse, vou passar a senhora para a senhora ir lá no abraço. Então, eu me chamo Emanuele, sou mãe da Esté Vitória. Bom, antes do óleo de cannabis, como eu falei, não tinha vida. Não tinha vida. Então, assim, eu vivia praticamente só para ela. Apesar de eu ter 2 filhos, né? Então, assim, o dia todo era alimentação, dar banho nela, entendesse? Ia dormir super tarde, né? Não tinha um horário certo para dormir. Além dela tomar vários medicamentos que não funcionavam, e o médico foi bem claro, disse que era só para amenizar, tipo para ela não morrer logo. Tinha problema respiratório, tinha refluxo, a qual ela ficava sempre interna, e a qual também queriam fazer até uma cirurgia nela, só que aí eu não tive essa coragem, né? Eu disse, não, eu vou fazer qualquer outra coisa, eu vou tentar, a alimentação dela. Foi tudo mais difícil, claro. Um alimento que era para ela comer em meia hora, ela comia em 1h30. Mas assim, eu preferi fazer isso do que ela se submeter à cirurgia e ali, depois daquilo, acontecer coisas piores. Eu tinha esse medo. Então eu não aceitei, não concordei, assim, muitos papéis lá como responsável dela, né? E que a responsabilidade do que acontecesse era minha. Eu disse, certo, não tem problema não, mas não vai acontecer nada. Porque quando ela comia, a comida não ia para o estômago. Ou uma parte ia para o estômago, né? E a outra para o pulmão. Então ali ela bronquiaspirava, vivia cheia de pneumonia direto, tomava vários antibióticos. E aí voltava para casa e voltava tudo de novo. Não, passava uma semana e voltava novamente.
Às vezes, ela praticamente morta, levava para o hospital, né? E aí foi muito sofrimento. Só que aí chegou o momento que ele já tinha passado 50 gotas de Gardenal pela manhã e 50 à noite. Fora o Amato, que ela tomava de 50 miligramas e o Neural, pela manhã e pela noite. Aí quando eu cheguei lá, falei, ó, doutor, a menina tá muito agitada, ela não dorme mais, ela parece que não tá fazendo efeito nenhum. Aí ele falou, infelizmente eu não tenho mais o que fazer. Antes do óleo, a Esther Vitória, ela tinha 100 convulsões por dia, que eles chamam de espasmo, né? E aí, no primeiro dia do uso das 3 gotinhas milagrosas, que a gente fica contando, né? Ela baixou de 100 para 50 a 55, né? Convulsões. Depois das 55 foram só diminuindo. E hoje ela não tem praticamente nenhuma. Né? Ela não tem, desenvolveu. E se tem é bem fraca, o que a gente não consegue nem perceber. Pouquíssima. Agora nós falamos que ela não tem nenhuma, né? Porque nem se compara, né? Bom, depois do uso do óleo, né? Como a gente sofria muito, a gente acompanhava, a família toda acompanhava e se envolvia, né? E ficava todo mundo desesperado, né? Então, depois do óleo, foram várias evoluções. A Esther, ela não tinha equilíbrio, né? Não tinha equilíbrio. Depois do óleo, ela tem equilíbrio, ela fala, ela canta, ela grita, né? Ela assiste, ela fixa o olhar, porque também ela não fixava o olhar dela, né? Era perdido, ela não fixava o olhar e não tinha coordenação motora. Então, hoje ela faz tudo isso e muito mais. O refluxo, né, que ela outrora tinha, já foi diminuindo, já foi ficando mais forte, né, porque ela gripava, o sintoma, a gripe, o vírus vinha lá embaixo, a menina já estava gripada. Ninguém podia nem chegar perto gripado, que a menina já, entendeu? E era coisa horrível, era feia mesmo, não era a coisinha, dá um remedinho aqui e fica bom. Gripou, correu para o hospital. Porque senão corria o risco realmente dela morrer, né? Nós notamos, né, a evolução dela em relação à respiração, né? Que o problema respiratório, que era um dos mais agravantes que ela tinha, ela se engasgava com a própria saliva. Isso, quando a gente começou a iniciar, no primeiro mês, já vimos muita diferença, né, na respiração, a forma dela dormir, até a forma dela dormir. Ela também tinha aquele problema adenoide, né? Até isso, eu não sei explicar, mas até isso a menina ficou boa, porque ela roncava muito, juntava uma coisa com a outra. Ela já começou a ficar, né, endurecer, assim, ficar forte, já ficar equilibrada, já pegava nas coisas, porque ela não tinha coordenação nem direção para pegar, entendeu? Você dava ela aqui, mas ela não chegava para pegar, entendeu? Você tinha que colocar na mão dela. Hoje não. Hoje você pega um brinquedo, dá ela pega assim, biscoito, pipoca, né? Ela pega. Nunca que essa menina fazia isso. Até pra gente colocar na boca dela era difícil, né? Então assim, mudou por completo. Realmente hoje nós podemos abrir a boca e dizer que temos qualidade de vida. Por quê? Porque antes eu não podia sair nem para resolver nada, porque quando acontecia as coisas com ela, só eu não sabia fazer, resolver, desengasgar, dar o remédio a ela. Então eu não saía para nada, eu não vivia. Não estudava, não fazia nada, não tinha projeto nenhum de vida. Hoje é diferente, hoje eu já concluí o ensino médio para a glória de Deus. E hoje eu tenho sonhos, né, para melhorar tanto para mim quanto para ela, para buscar coisas, né? Sonho, o céu é o limite, hoje eu posso dizer isso, mas antes eu não tinha, né? Mas hoje não, hoje a família toda, minha mãe sai e vai resolver as coisas dela, que ela também ficava apreensiva de sair, me deixar só com a menina. Hoje a família tem vida, meus filhos também não podiam nem dormir na casa de uma tia, porque era todo mundo apreensivo, a qualquer momento achava que a menina ia morrer.
Hoje não, hoje realmente todos, né, podem sonhar. Eu creio que a Estela nada para ela vai ter dificuldade. Eu creio que ela vai estudar, né, assim, como uma criança normal, vai se formar, por que não? Normal, esse é um dos meus sonhos também, né? Hoje ela é uma criança normal, ela já sabe dizer o que ela quer e o que ela não quer, né? Então, como eu falei, o céu é o limite, não só para a família, mas principalmente para ela, né?